Olá pessoal, muito boa noite para você que nos assiste aqui pela TVT e também nos acompanha pela Rádio Brasil Atual. Começamos mais uma Revista Brasil TVT com a minha apresentação, Cosmo Silva, e da jornalista Maria Tereza Cruz. Olá, Maria Tereza. Olá, Cosmo. Boa noite a você e a todos que nos acompanham mais essa semana aqui no Revista Brasil TVT. O Brasil vem registrando uma escalada de novos infectados e mortes em decorrência da Covid-19, doença causada pelo coronavírus. O crescimento vem em um momento de estabilidade da pandemia em um pico elevado de casos e mortes. Já são mais de 470 mil vidas perdidas na pandemia e quase 17 milhões de infectados em todo o país. Especialistas apontam para a iminência de uma terceira onda, sem sequer o país ter superado a primeira e a segunda. Ao contrário, as curvas revelam uma escalada constante na gravidade da pandemia, com momentos de arrefecimento. No programa de hoje, vamos analisar e discutir o cenário da pandemia no Brasil. E por falar em pandemia, a CPI da Covid no Senado, que apura ações e omissões do governo Bolsonaro no combate à maior crise sanitária do país, continua seus trabalhos. Ainda falando sobre a Covid e em meio ao avanço descontrolado da pandemia, o Brasil aceitou de última hora sediar a Copa América de Futebol após Colômbia e Argentina desistirem. As consequências e o que está em jogo com a realização do torneio serão temas de hoje no Revista Brasil TVT. Outro assunto que vamos discutir hoje é a aprovação da medida provisória 1031 de 2021 pela Câmara dos Deputados, que autoriza a privatização da Eletrobras. Agora, a MP segue para o Senado. Parlamentares da oposição, movimentos sociais e especialistas alertam para o risco de perda de soberania energética do país, além da fragilização do sistema integrado de distribuição. E no início desta semana, o IBGE anunciou que o produto interno brasileiro do primeiro trimestre foi positivo de pouco mais de 1%. Mas a soma anual confirma economia fraca e queda no consumo. Ainda nesse acumulado anual, o PIB só se sustenta mais uma vez pela agropecuária. A indústria e os serviços recuam. O que esses dados representam para a economia do país serão temas no programa de hoje. Neste domingo, o povo peruano foi às urnas no segundo turno das eleições para eleger seu próximo presidente. Disputaram o pleito a candidata de direita Keiko Fujimori, do Força Popular, e o professor rural de esquerda Pedro Castilho, da coligação Peru Livre. Esse assunto, bem como as manifestações na Colômbia, também serão discutidos no Revista Brasil TVT deste domingo. E para finalizar, temos um momento cultural com o Colibri na quarentena. Você acompanha o Revista Brasil TVT também pelo YouTube, youtube.com/redetvt. E o nosso primeiro convidado de hoje do Revista Brasil TVT é Juca Kfouri, jornalista, colunista da Folha e apresentador do programa Entrevistas aqui na TVT. Boa noite, Juca Kfouri, seja muito bem-vindo. Boa noite, Maria Tereza, boa noite, Cosmo. Boa noite. Juca, e eu quero começar contigo repercutindo aí esta decisão aí que o Brasil agora vai sediar a Copa América de Futebol, lembrando aos nossos telespectadores aqui da TVT e também ouvintes da Brasil Atual, que esse torneio inicialmente estava previsto para acontecer na Colômbia, aí vieram os protestos. Depois a Argentina. O aumento da crise da pandemia de Covid na Argentina fez com que o país recusasse a realização do torneio. Agora, temos aqui Conmebol, CBF e presidente Jair Bolsonaro anunciando que o torneio será realizado no Brasil. O que você pode falar para a gente sobre isso? Olha, o anúncio, o fato de o Brasil ter aceitado esta incumbência, por si só, são dois escárnios, são dois escândalos, porque não há nada que justifique que o Brasil acrescente a tantos problemas que já tem, mais um, receber uma Copa com 9 seleções estrangeiras que vêm para o Brasil, circulam pelos aeroportos, pelos hotéis, trazem eventualmente novas cepas e não acrescentam rigorosamente nada à situação que nós já temos. Ao contrário, agravam essa situação, porque está previsto que joguem no Rio de Janeiro, em Brasília, em Goiânia, em Cuiabá, lugares onde os leitos para atendimento da Covid estão absolutamente ocupados, quase chegando a 100%, não é? E você tem que deslocar mais recursos para atender a esses jogos. Ambulâncias, médicos, paramédicos,
todos deveriam estar concentrados apenas nos nossos problemas. E por que eu digo isso? Porque uma coisa é você cumprir, e cabe discutir, o calendário do futebol que já está estabelecido há muito tempo no Brasil. Outra coisa é você assumir para si um torneio que não lhe dizia respeito. Um torneio que era para ser disputado, como você disse, Cosmo, na Colômbia, e que não foi, porque o povo foi às ruas, dizendo que era um absurdo, né, haver torneio de futebol em meio à crise, né, política, econômica, de saúde pública, porque passa a Colômbia e a Argentina, que investiu, reformou estádios e tudo, barará, montou protocolos. Também, na hora H, disse, não tem porquê nós, de alguma maneira, distrair as nossas atenções para um torneio de futebol. Infelizmente, não vamos receber. E o Brasil vai e fala, eu recebo. Eu recebo. Por quê? Porque temos um governo que prega a necropolítica, um governo de um genocida, que o mais que quer fazer no país é aparentar uma normalidade que não existe. Uma normalidade com quase 500 mil mortos. Ou seja, se de fato a Copa América acontecer no Brasil, porque temos aí, pela primeira vez, manifestações de jogadores que estão absolutamente inconformados com o torneio ser aqui, se de fato tivermos o torneio aqui, provavelmente o presidente genocida comemorará 500 mil mortes durante o torneio. Porque não se esqueça, não se trata, porque tem muita gente fazendo confusão. Mas escuta, a Libertadores está correndo, o Campeonato Brasileiro está correndo. Por que não pode correr a Copa América? A diferença é muito simples. Os nossos torneios que estão correndo e que já estavam previstos, correm assim. Por exemplo, pegar um time estrangeiro. O Boca Juniors veio jogar em Santos. Como é que ele fez? Ele chegou em Santos na segunda-feira, ele jogou na quarta-feira, na quinta-feira ele voltou para casa. E assim os outros. Vem um time, passa 72 horas no Brasil e vai embora. É problemático? É problemático. Há que se tomar todos os cuidados? Há que se tomar, e aparentemente todos os cuidados são tomados. A Copa América, traz 9 delegações para passar um mês no Brasil, viajando de Cuiabá para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro para Brasília, de Brasília para Goiânia, e assim vai, durante um mês. E o que traz para os clubes? Porque qual é a justificativa para os campeonatos estarem correndo? Se não correrem, os clubes vão à falência. Não se trata da Copa América. A Copa América só traz dinheiro para essas confederações corruptas. A Conmebol é a mais corrupta. A CBF vem em segundo lugar, né? Veja você, né? Na sexta-feira, os repórteres Gabriela Moreira e Martins Fernandes trouxeram a denúncia de uma funcionária da CBF, isso já vinha rolando já faz algum tempo, de assédio sexual e moral por parte do presidente da CBF, que lhe mandou comer biscoito de cachorro, porque ela não passaria de uma cadela. Nossa. Veja você. Pesado. Veja você. É claro que os bolsominions vão dizer, isso é mimimi de uma mulher qualquer, né? Porque essa é a palavra de ordem do genocida que um dia disse que não comeria uma deputada porque ela era feia, não estupraria uma deputada porque ela era feia. Mas essa é a situação. E é esse cara que pediu para a CBF que recebesse a Copa América.
Juca, você mencionou um pouco esse bastidor, as declarações da última quinta-feira do próprio técnico Tite, essa movimentação de jogadores, especialmente os que atuam na Europa, desse boicote, por assim dizer, né, ou da não aceitação de jogar a Copa América. Eu queria saber como que a gente pode fazer a leitura desse bastidor. O que eu quero dizer com isso podemos vislumbrar, sim, uma mobilização de conscientização no sentido da pandemia, ou será que há outros interesses por trás nessa mobilização? Maria Tereza, eu lhe diria que eu adoraria poder lhe responder que, olha, estamos vendo, enfim, os jogadores de futebol tomando uma atitude como tomaram atitude os jogadores de basquete nos Estados Unidos na campanha dos Vidas Negras Importam. Tá? Seria leviano se eu te dissesse que tem alguma semelhança. Eu acho que é muito mais movido pelo fato de que interfere com as férias deles, não é o que estava combinado, e ao conversarem com o presidente da CBF, este que está sendo acusado de ser assediador, ele os tratou como se fossem meros empregados da CBF. E eles se encheram desses maus tratos. E disseram não. Eles estão sendo também, de alguma maneira, pressionados por companheiros sul-americanos que jogam com eles na Europa. Né? Agüero, Luis Soares, eles estão ouvindo o antigo goleiro da seleção paraguaia, o Chilavert, que há muitos anos denuncia a corrupção na Confederação Sul-Americana, pregando que os jogadores não venham. Então, acho que isso tudo deu um caldo de cultura que lhes permitiu tomar uma atitude que vamos ver se será mantida, né? Porque também tem uma interrogação ainda em torno disso. Agora, Juca, tem também essa questão, e eu queria que você trouxesse aí uma análise para os nossos telespectadores aqui da TVT e também ouvintes da Rádio Brasil Atual, sobre a questão das cifras que envolvem as cotas de patrocínio num torneio como esse. Pois bem, a gente sabe como é que está a situação em toda a América Latina, não só aqui no Brasil, por conta da pandemia da Covid-19. Esses comandantes do futebol na América parece que se esqueceram por completo das vidas humanas, dessas vidas que estão sendo ceifadas em todo o continente, simplesmente por interesses financeiros. A gente pode ter essa leitura, Juca? O que você pode falar para a gente sobre isso? Mas, Cosmo, é só essa leitura. A única justificativa para a manutenção da Copa América são os patrocínios da televisão, dos patrocinadores. É o dinheiro que será distribuído por essas confederações, todas elas envoltas em corrupção, todas elas, quase todas elas, denunciadas no FIFA-Gate. Né? Não se esqueça, só de ex-presidente da CBF, os 3 últimos, 2 não podem sair do Brasil, porque a Interpol pega Ricardo Teixeira e Marco Polo Del Nero. O terceiro saiu do Brasil para ser preso na Suíça e ficar mais de 2 anos preso nos Estados Unidos. E foi solto por causa da Covid, numa atitude humanitária da justiça americana, né? O José Maria Marim, né? Que de novo está nas páginas policiais, porque é um banco aí reconhecendo que lavou dinheiro, milhões de dólares para ele e para o Marco Polo que não viaja. Então, a razão é só essa. O Cosmo, veja como são as coisas. Eu sempre brinco, né, que o futebol imita a vida e vice-versa. Veja você se não é possível fazer um paralelo, sem forçar nenhuma mão, entre o Neymar tapar a marca de uma das principais patrocinadoras da CBF, uma das que garantem as mordomias para a curriola que lá habita, e ficar impune, a CBF não fazer nada contra o menino Neymar, se não há uma semelhança entre a impunidade do general Pazuello, se não há uma semelhança com a atitude do glorioso Exército Nacional, que se dobrou àquela explicação patética de que aquilo não foi um ato político, até porque o genocida não tem partido político, não está afiliado a nenhum partido político.
É muito parecido. E aí casa perfeitamente esse governo com a dona CBF. Tendo dinheiro, está de bom tamanho. Tendo rachadinha, está de bom tamanho. É isso. Agora, Juca, para a gente encerrar, e ainda falando sobre cálculo político, essa história, né, entrando um pouco nessa seara, o governador de São Paulo, João Dória, tinha abanado ali que receberia os jogos e desistiu depois. Eu queria saber qual foi esse cálculo político na sua visão. 2022, talvez? Maria Tereza, veja uma coisa. Esta foi uma saia justa, né? Já não bastasse o governador ser chamado de calça justa pelo genocida, o governador fez um gesto absolutamente descuidado. Ele é muito mau político, o gestor, né? Ele se orgulha de não ser político e realmente ele é um político rastaquera, porque ele queria que São Paulo recebesse. Ele queria. Ele ofereceu São Paulo. Só que o genocida disse, para você não tem cenourinha, né? E aí ele recuou, disse, São Paulo não quer. São Paulo não quis depois que a CBF não pôs São Paulo entre as cidades que receberiam. Só está indo para quem não apenas apoiou, como o senhor Bolsonaro apoiou nas eleições, mas como quem continua apoiando. Caiado, o Castro no Rio, enfim, o Ibanez em Brasília, o do Mato Grosso, só a turma dele, a curriola bolsominion. Bom, infelizmente nosso tempo se esgotou, mas quero agradecer demais a participação do jornalista Juca Kfouri, colunista da Folha e apresentador do programa Entrevistas aqui na TVT, portanto, nosso colega de casa. Juca, muito obrigada pela participação e até uma próxima oportunidade. Foi um prazer, Maria Tereza. Foi um prazer, Cosmo. Até a próxima. Abraço. Tchau. Pessoal, neste domingo, o povo peruano foi às urnas no segundo turno das eleições para eleger seu próximo presidente. Sobre essa questão, nós conversamos agora com Breno Altman, jornalista e fundador do Opera Mundi. Boa noite, Breno Altman. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês novamente. Prazer é todo nosso, Breno. Breno, neste domingo, o povo peruano saiu às urnas aí na segunda volta das eleições para eleger seu próximo presidente, né? Uma campanha muito pesada de muitas fake news, de atentados. Você pode falar para a gente o que vai sair desse pleito no Peru, Breno? Ainda é muito cedo para sabermos. É uma disputa muito acirrada entre o Pedro Castillo, candidato da esquerda, e a Keiko Fujimori, candidata das forças de direita. Embora Pedro Castillo tenha começado a campanha de segundo turno com uma larga vantagem sobre a filha de Alberto Fujimori, o ex-ditador peruano, essa vantagem foi se estreitando ao longo da campanha. A candidatura de Keiko Fujimori teve muito apoio financeiro, muito apoio dos meios de comunicação, muito apoio do governo dos Estados Unidos. Se criou um verdadeiro clima de terror, de fake news, como se diz atualmente, contra o candidato Pedro Castillo, e essa margem se estreitou. A campanha de Pedro Castillo é uma campanha mais frágil que a de Keiko Fujimori. Ele tem um partido novo, relativamente pouco inserido no território peruano, é um partido que possui mais laços rurais do que nas grandes cidades, em particular em Lima, e isso fez com que a disputa ficasse muito cabeça a cabeça. Ainda é muito... não há números suficientes que nos permitam cravar uma aposta. Vai ser uma apuração muito acirrada. Agora, Breno, ainda sobre a figura do Pedro Castillo, ele não era exatamente muito conhecido e acabou, portanto, chegando aí no segundo turno com grandes chances, portanto, de virar o próximo presidente. De outro lado, temos, como você muito bem salientou, a filha do ex-ditador, né, Keiko Fujimori, que também já se envolveu em denúncias de corrupção no passado, já tentou outras vezes se eleger. Minha pergunta a que você atribui esse sucesso, entre aspas, ou essa construção da candidatura do Castillo? Justamente a essa polarização, né, frente à extrema-direita, ou algum outro motivo? Porque o que acontece no Peru
faz parte do quadro geral da América Latina. Os modelos neoliberais provocaram um descalabro social, aumento da pobreza e da miséria, perda de soberania nacional. Há uma crise sistêmica do neoliberalismo e do capitalismo na América Latina. Isso faz com que, politicamente, você tenha o crescimento das forças antissistema à esquerda, como é o caso do Pedro Castillo no Peru, e à direita, como é o caso da Keiko Fujimori. Embora Keiko Fujimori conte, nesta segunda volta, com o apoio de forças tradicionais da direita peruana, expressadas bastante pelo Mário Vargas Llosa, esse grande escritor de direita, que inclusive rivalizou, disputou as eleições presidenciais contra o pai de Keiko Fujimori há 30 anos atrás. Não é? Então, é natural que nesse clima de descalabro você tenha uma polarização à direita e à esquerda de forças que prometem mudanças profundas. Keiko Fujimori tem um quê de enganação nesse discurso antissistêmico, embora ela aglutine ao seu redor uma corte de apoios neofascistas. Agora, Pedro Castillo realmente é uma força antissistema. E com isso ele conseguiu angariar uma ampla votação no campo, entre a juventude, entre os setores mais vulneráveis, os setores de maior grau, submetidos a um maior grau de opressão social no Peru. Então, eu acho que é este o pano de fundo que explica essa situação e o fato dessas duas candidaturas terem suplantado as candidaturas mais tradicionais, à direita e à esquerda, que com eles disputaram o primeiro turno das eleições presidenciais em abril. Agora, Breno, o que chama atenção também, mais uma vez, né, essa questão das fake news na eleição, não só no Peru, mas em toda a América Latina, que se consolidou na eleição americana e aí trouxe para todo o continente, que fatos muito pesados, não é, Breno, em relação ao indigenista Pedro Castillo, a direita foi para cima com tudo. Esse fenômeno, Breno, ele tende a se estender por toda a América, ele tende a dar uma estabilizada. Qual a tua opinião sobre isso? Eu creio que ele ainda vai se estender e se aprofundar muito, porque é uma arma da direita, das forças mais reacionárias, para tentar impedir que as forças de esquerda estabeleçam ou consolidem laços, especialmente com os setores mais vulneráveis, com menor acesso à informação da população. Eu não tenho nenhuma dúvida de que esse ferramental, as chamadas fake news, notícias mentirosas, espraiadas através das redes sociais, continuará a ser usado pelas forças de direita, cada vez com um padrão mais sofisticado de falsificação. Agora estão falsificando vídeos. É possível hoje editar com qualidade os vídeos, como se parecessem reais, e essas imagens acabam tendo influência na formação de opinião do eleitorado. É uma luta de vida ou morte que a gente está vivendo no continente, não é? Essas forças ultra-reacionárias, elas, repito, têm uma natureza neofascista, elas se vinculam ao neoliberalismo como um braço de violência, ou seja, elas são uma variável que a gente poderia chamar de liberal-fascismo, ou seja, a implantação do modelo neoliberal pela via da violência, da mudança do regime político, da repressão, e forças políticas com esses contornos ideológicos, culturais e morais estão sempre dispostas a qualquer coisa. Estão sempre dispostos a qualquer coisa. E nós voltamos a ver isso nas eleições peruanas. Breno, queria aproveitar a sua presença e falar de um outro país que está vivendo também um momento bastante específico, que é a Colômbia, por causa dos protestos que continuam acontecendo. Enfim, protestos esses bastante violentos, já duram aí semanas. Mas especificamente sobre essa mobilização política, queria repercutir com você uma entrevista que o Alejandro Gaviria, que foi ministro do Juan Manuel Santos, deu recentemente para a Folha de São Paulo, por esses dias, que ele menciona que analisar em perspectiva tudo o que está acontecendo na Colômbia é pensar em uma nova geração. Ele usa exatamente o seguinte:
existe em curso uma mudança cultural e geracional que pode permear toda a América Latina. O que você acha dessa declaração? Estamos vendo, talvez, uma mudança geracional, uma possibilidade de transformação para os próximos anos? Em certa medida, a conversa do Gaviria é para boi dormir, não é? Ele está tentando tirar de cima das costas dos partidos tradicionais da Colômbia a verdade dos fatos sobre o processo político nesse país vizinho. A Colômbia é um estado policial, e é um estado policial há muitas décadas. Fala-se muito de que o Chile foi um laboratório para a implantação do modelo neoliberal, e isso é verdade. A Colômbia não fica muito atrás, no entanto. A Colômbia vive sob o modelo neoliberal também há 40 anos. E o sistema político que impôs essas medidas neoliberais foi um sistema político extremamente autoritário, apesar da aparência de funcionamento institucional. A Colômbia é um país, por exemplo, no qual o Partido Comunista tem vida legal, desde os anos 50, ele vive legalmente, pode disputar a eleição, tem sua imprensa, mas apenas entre 1986 e 1992, em apenas 5 anos, o Partido Comunista teve 5 mil militantes assassinados pelos grupos paramilitares. Mesmo agora, depois do Acordo de Paz, que completa agora em 2021 5 anos, são já mais de 1.200 mortos, lideranças sociais assassinadas na Colômbia, entre eles mais de 300 guerrilheiros das antigas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as Farc. Depois de desarmados, depois do Acordo de Paz, mais de 300 ex-guerrilheiros foram assassinados. A Colômbia, em apenas poucos dias agora nas manifestações, tem um número de mortos assassinados pelas forças repressivas acima dos 50 e se contabilizam mais de 200 desaparecimentos em poucos dias. São os traços de um Estado policial a serviço de uma aliança exótica entre a burguesia tradicional e a narco-burguesia. Lembremos que o uribismo, corrente ao qual se vinculava antes Santos depois briga com Uribe, mas era do mesmo partido de Uribe, Santos, a quem servia Gaviria. Ele foi um presidente que, antes de ser presidente, era ministro da defesa do governo Uribe, e o uribismo representou a ascensão política da narco-burguesia. Então a Colômbia é um estado controlado pelo paramilitarismo, controlado por fortalezas autoritárias. E é isso que está em colapso nesse momento. Há um levante, há uma rebelião popular contra o neoliberalismo e contra esse Estado ditatorial da Colômbia. Bem disfarçado, é verdade. Mas um Estado violento, paramilitar, repressivo, racista, que é o Estado hoje dirigido pelo senhor Ivan Duque, presidente da Colômbia. Ô Breno, não à toa, aí várias denúncias, inclusive em vários sites viralizando na internet, denúncias de abuso tremendo da força, o uso da força, estupro contra mulheres e, acima de tudo, assassinatos do Estado colombiano contra os manifestantes. Isso, além, se soma tudo isso, lembrando para os nossos telespectadores aqui da TVT e ouvintes da Rádio Brasil Atual, lá atrás começou com um projeto de reforma do governo colombiano e aí se expandiu para tudo, né, Breno? Desemprego, educação, a população colombiana foi às ruas para tentar dar um basta a tudo isso. É isso mesmo que a gente pode interpretar do que está acontecendo na Colômbia? Eu estou de acordo com essa definição, né? O que nós temos na Colômbia é algo muito semelhante do que ocorreu com o Chile. Ou seja, as condições de vida, de renda da população colombiana, da classe trabalhadora colombiana, especialmente da juventude, não apenas da classe trabalhadora que trabalha nas indústrias, nos serviços, no comércio ou no campo, mas também das classes médias, essas condições de vida e renda se deterioraram aceleradamente na Colômbia. A Colômbia é um dos países com maior grau de concentração de renda do mundo. E isso serviu como caldo de cultivo, como pano de fundo para a rebelião que a gente assiste. Não é? Então, eu estou de acordo com essa sua definição. Eu acho que é exatamente isso que está ocorrendo na Colômbia. Vamos ver
qual será o desfecho. As forças populares de esquerda, progressistas na Colômbia, que não saem das ruas, apesar da pandemia e da repressão, elas levantam, no fundo, uma bandeira que é a refundação do Estado colombiano. Não é? A conquista de um governo de esquerda que tem como tarefa recriar o Estado colombiano, provavelmente através de uma Assembleia Constituinte, como aconteceu no Chile. Agora, Breno, ainda sobre esse tema, é uma inquietação, na verdade, que eu sempre tenho. A gente já, inclusive, teve oportunidade de conversar aqui em outros momentos. Como a imprensa brasileira, a dita mídia hegemônica, cobre esse tipo de situação, né? Eu tenho uma sensação, até porque eu tenho muitas relações profissionais na Colômbia, tentei inclusive vender, né? Intermediar, fazer meio de campo com profissionais, fotógrafos, que inclusive estão sendo ameaçados lá na Colômbia, especificamente em Cali, por esse estado policial. De certa forma, um desinteresse da mídia geral brasileira com relação ao que acontece com os nossos vizinhos. O que você acha disso? É um recorte classista, não é? Um recorte político-ideológico. A imprensa brasileira, se estivesse diante desses mesmos fatos na Venezuela e não na Colômbia, seria capa de todos os jornais todos os dias, seria primeiro lugar na escalada de todos os noticiários de televisão e rádio, e assim por diante. Como é na Colômbia, dirigida por um governo de direita, a imprensa brasileira, a imprensa monopolista, coloca a informação para debaixo do tapete. No máximo, umas notinhas um dia ou outro. Revela a fragilidade da imprensa brasileira, seu caráter ideologizado, editorializado, seu descompromisso com a cobertura jornalística. Na quase guerra civil que se vive na Colômbia, as primeiras vítimas são os cidadãos abatidos pelas balas do exército. A segunda vítima provavelmente é a imprensa brasileira, que revela sua natureza decrépita e sua decadência absurda. Bom, é isso. Quero agradecer demais, mais uma vez, a participação do jornalista Breno Altman, fundador do site Opera Mundi. Breno, muito obrigada por mais uma vez estar aqui com a gente no Revista Brasil TVT e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado pelo convite, sempre às ordens da TVT e de vocês. Sempre que eu puder ajudar, aqui estarei. Abraço. Valeu, um abraço. Abraço. Pessoal, no início desta semana, o IBGE anunciou que o Produto Interno Bruto brasileiro do primeiro trimestre foi positivo de pouco mais de 1%, mas a soma anual confirma economia fraca e queda no consumo. Ainda nesse acumulado anual, o PIB só se sustenta, mais uma vez, pelo agronegócio. A indústria e os serviços recuaram. Para discutir essa questão, o Revista Brasil TVT conversa agora com Lígia Toneto, que é economista e integrante da rede Desajuste Economia Fora da Curva. Olá, Lígia, prazer falar contigo. Olá, boa tarde, é um prazer estar aqui nessa tarde, boa tarde todo mundo, bora lá. Prazer é todo nosso, Lígia. E Lígia, como eu falei, no início dessa semana o IBGE trouxe aí o PIB do primeiro trimestre com um pouco mais de 1% positivo, dando saldo positivo. Mas a gente sabe que por trás desse 1,2% tem muitos dados para serem analisados, porque muito se questiona a positividade do produto interno brasileiro. Mas eu queria que você pudesse trazer para a gente, de uma forma didática, para os nossos telespectadores aqui da TVT e ouvintes da Brasil Atual, o que de fato esses dados representam para a economia nacional. Bom, acho que uma primeira coisa, na verdade, que é o questionamento que a gente tem que se fazer, é o que significa a economia ter crescido um pouco nesse primeiro trimestre, quando o desemprego atingiu o maior nível da série histórica. Então, significa que, mesmo que a gente tenha um crescimento econômico, esse crescimento não é sentido pela população como um todo. Pelo contrário, ele é sentido apenas por uma minoria. Então, a gente tem a miséria crescendo, o desemprego atingindo 15 milhões de brasileiros, e a gente tem algum crescimento econômico. E isso só é possível fruto do que você estava comentando antes, né? Da separação setorial que motivou esse crescimento. Então, o crescimento foi motivado por setores de baixa intensidade em trabalho, ou seja, setores que empregam menos, como é o caso do agronegócio, que foi o que mais cresceu nesse último período, né, no último ano, foi o único setor que cresceu em 2020, por conta da indústria extrativa,
e que foi muito motivado esse crescimento pela alta dos preços do petróleo, pela alta dos preços do minério de ferro e pela retomada das plataformas de petróleo que estavam em manutenção no último semestre do ano. Assim como o agronegócio foi motivado pela alta dos preços das commodities. E, por fim, dentro do setor de serviços, que é o setor que mais emprega na economia, os poucos setores internos ao setor que se recuperaram foram também os de baixa intensidade de trabalho, seja serviços de intermediação financeira, alguns serviços de transporte e os serviços de informação e comunicação. Enquanto serviços prestados às famílias, como trabalho doméstico, como alojamento e alimentação, como supermercados, esses retraíram. A indústria de transformação, que também emprega mais, também retraiu. Ou seja, esse crescimento ele vem motivado por setores que têm muito pouca capacidade de transmitir essa economia para o povo. Então, a gente consegue ter uma economia crescendo e para as pessoas a vida cada vez pior. Lígia, sobre isso, tem algo que me intriga sempre. A gente fala, de fato, do setor do agronegócio, que só traz números, inclusive o tal do PIB agrícola também, sempre fazendo recordes há muito tempo. Ao mesmo tempo, como você muito bem salientou, a gente tem um aumento no preço da cesta básica e a fome. Como entender esse paradoxo econômico-social? Eu acho que essa é uma questão muito importante, né? Porque é isso que a gente viveu esse ano. A gente viu esse PIB agrícola crescendo e a gente viu falta de alimentos, a gente viu o preço dos alimentos cada vez mais caro. E isso está ligado também a uma questão da composição, porque foi os setores mais ligados ao agronegócio, então a produção, por exemplo, de soja e de milho, que tiveram um desempenho melhor, enquanto a produção de alimentos foi mais prejudicada, né, por um fator também que é importante nesse ano, que é a seca. Então, a gente teve uma perda muito grande disso e teve perda também de financiamento. Então, nos programas de crédito rural, você teve uma redução do que eram os programas de crédito para a agricultura familiar, que são os principais produtores de alimentos. E aí, isso somado com o preço das commodities, que cresceu, aumentou o preço dos alimentos, a escassez e a taxa de câmbio, que favorece a exportação, faz com que aqui no mercado doméstico seja pior. E aí, quando você tem o preço mais caro e a população mais pobre, o fim do auxílio emergencial, aí você tem essa combinação bizarra, que é do agronegócio crescendo, mas aqui a gente tendo um aumento da fome, um aumento da miséria. Agora, Lígia, outro ponto que chama muita atenção também é que vários setores começam a sentir falta de matéria-prima. Indústria, construção civil, inclusive montadoras, como a Volkswagen, por exemplo, anunciando que vai interromper a produção por falta de produção. Como explicar tudo isso ao consumidor, aos brasileiros? Eu acho que tem uma questão aí sobre o ponto da falta dos insumos, que é a taxa de câmbio, né? O dólar ter ficado muito caro, então o real ter ficado muito desvalorizado frente ao dólar, dificultou, por um lado, as importações. O Brasil ele importa boa parte de máquinas, equipamentos, e, por outro lado, aumentou as exportações de alguns bens que serviam de insumos para a indústria, como é o caso do minério de ferro, por exemplo, para ser transformado em aço. Então, essa questão dificulta os insumos que a gente tem para cá. Além disso, você tem uma estrutura de baixo incentivo, né? Então, a gente está com uma situação para a indústria de difícil. A gente tem fábricas fechando aqui, a gente tem nisso uma perda dos empregos, mas tudo isso cria uma dificuldade porque a gente tem menos demanda doméstica. Então, a população estando mais pobre, a população estando mais desempregada, um dos maiores destinos da produção industrial brasileira, que é o mercado doméstico, fica desaquecido. Então, você tem essa dificuldade na produção e aí vira um ciclo, né? E aí tudo isso vai, de alguma forma, se alimentando. Já sobre a questão do emprego, a gente sempre fala sobre isso porque os índices e os números que acabam sendo um pouco mais tangíveis para a população em geral dizem respeito ao desemprego, né? Que é uma coisa muito próxima das famílias e a gente consegue visualizar essa necessidade, né? Até por conta da questão da relação do emprego e renda. Mas a gente também viveu nos últimos anos, de certa forma, um desmonte dos direitos trabalhistas, flexibilizações, inclusive, dessas relações. No ano passado, por exemplo, no início da pandemia, algumas permissões para redução de jornada e redução de salários. O
queria perguntar para você o que você tem para contar para a gente, nos dizer da real situação do desemprego. Sim, sabemos que são mais de 14 milhões de desempregados, mas como que a gente consegue fazer essa leitura nesse contexto de 2021? Bom, eu acho que sobre a questão do emprego, você teve esses programas, né, do governo que tiveram redução de jornada, de salário, complementação de salário, e que eles, de alguma forma, conseguiram manter alguma parte dos empregos formais de uma forma que, no contexto da pandemia, isso não fosse perdido. Mas o encerramento desses programas e a não possibilidade de crédito, por exemplo, para as micro e pequenas empresas que empregam, são responsáveis por mais de metade dos empregos com carteira assinada no país, criou uma dificuldade muito grande de manter. Então, você teve um endividamento muito grande das pessoas e que impediu que você tivesse uma manutenção dos empregos. Por outro lado, você tem essa recuperação da economia que ela está descolada dos empregos e você tem muitos setores que não se recuperaram. Então, o setor de serviços é o principal, porque ele emprega mais da metade da população brasileira e ele é o que está mais penando em recuperar. Ainda não recuperou, né? Teve essa nova retração que fez ficar novamente abaixo do nível anterior à pandemia. Então, você tem uma questão que é, em parte, conjuntural, que é por conta da pandemia, mas que falta o governo interferir para segurar esses empregos, né, segurar a renda das pessoas, e por outro lado, uma questão estrutural, que é justamente isso que você trouxe da reforma trabalhista e da flexibilização. E isso é um problema muito grande, essa parte mais estrutural, porque, por um lado, isso dificultou as pessoas a conseguirem empregos de mais direito e mais qualidade. Então, isso aumentou muito, por exemplo, a facilidade que teve as demissões em massa que aconteceram na pandemia, que poderiam ser amparadas por outros programas. De outro lado, você aumenta a exploração que tem do trabalho. Então, quando você transfere para o trabalhador os custos do seu trabalho, como é o caso, por exemplo, de trabalhadores de aplicativo, quando você transfere para o trabalhador os riscos do seu trabalho, você está aumentando o custo que é para ele estar trabalhando ali, ou seja, diminuindo a margem de salário que ele tem que quase que pagar para trabalhar. E tudo isso cria um mercado de trabalho muito mais instável e que o desemprego aumenta muito mais rápido, mas que o emprego recupera muito mais devagar, e isso agrava várias outras desigualdades que a gente tem de gênero, de raça e tudo mais. Agora, Lígia, eu queria tocar um ponto contigo, que nesse atual cenário, com milhões de desempregados, somando mais milhões de desalentados, pessoas que não desistiram de procurar emprego, num possível cenário, estamos falando de suposições de crescimento, né? Tem mercado para absorver toda essa mão de obra que está aí? Eu acho que, na minha opinião, sempre tem. O problema é se o governo que está agora vai fazer o que precisa para absorver. Então, eu acho que no modelo que a gente tem hoje de retomada, eu acho que não. Eu acho que não tem um incentivo para que você tenha uma contratação maior. Eu acho que você tem uma retomada que tem se dado pelo aumento da desigualdade e que dificulta a gente conseguir absorver isso. Agora, eu prefiro ser otimista de achar que é sempre possível a gente absorver. Eu acho que é sempre possível a gente ter políticas para tentar aumentar o emprego. Eu acho que isso tem que ser uma responsabilidade do governo, né? A política econômica, ela não é uma política de estabilização e de acomodação. Ela é uma política que tem como objetivo também induzir o desenvolvimento, induzir o crescimento, induzir o emprego. Então, eu acho que é possível, desde que a gente tenha políticas para isso, ou seja, política para aumentar o investimento, aumentar a política de crédito, principalmente para as micro e pequenas empresas que empregam mais, fazer política de valorização do salário para que os trabalhadores possam consumir mais, isso aumente a demanda doméstica e aí incentiva as firmas a produzirem mais, que a gente consiga ter uma série de incentivos para que o emprego aumente e que, junto com o emprego, a economia cresça num ciclo de diminuir a desigualdade e de aumentar o consumo, né? Que não seja um ciclo que seja sentido por poucos. Então, eu acho que é possível, embora as coisas na economia não acontecem se você fica parado, né? Acho que tem alguns economistas que acham que se você ficar parado tudo dá certo. Acho que não. Acho que estamos numa crise de longa duração, de difícil retomada do emprego, do mercado de trabalho sofrendo com isso, e que é preciso sim que a gente tenha políticas para essa retomada, porque senão até é possível que a gente cresça, mas se a gente crescer, vai ter um teto,
porque é impossível continuar crescendo indefinidamente se você não tem um mercado consumidor, se você não tem as pessoas conseguindo acessar esse crescimento, mas que também não é a forma de crescimento que a gente deseja. Para além do teto, a gente não quer que seja um crescimento que poucas pessoas desfrutem, enquanto outras pessoas amargam um maior desemprego, maior miséria e fome. Lídia, a gente falou um pouquinho sobre a questão do auxílio emergencial. A gente teve o ano passado o auxílio emergencial de R$600, inclusive é uma demanda dos movimentos sociais, de forma geral, que esse valor retorne, né, que hoje está aí na faixa de R$150 a R$375, a depender do caso. E a gente tem o salário mínimo de um pouco mais de R$1.000, R$1.100. E temos pesquisas do Diese que indicam que um salário mínimo adequado para uma família viver tranquilamente seria na ordem de mais de R$5.000. Como fechar essa conta? Eu acho que a questão é justamente o que a gente espera, né, que tenha que ser essas políticas. Eu acho que, por exemplo, o auxílio de R$600, ele era muito distante do que é preciso para ter uma vida com dignidade. Mas ele foi o que garantiu que muitas famílias sobrevivessem durante a pandemia. É uma vergonha o governo propor um auxílio de média de R$250, que tem outras pessoas que recebem 150, que mal pagam um botijão de gás hoje. É impossível consumir sequer uma cesta básica, que aí a conta do Diese nas capitais é em torno de R$600 a R$700. Então, R$250 não compra uma cesta básica para uma família. E a questão do salário mínimo, a gente tem um problema gravíssimo, que é que ele parou de crescer, né? A gente tinha uma política de valorização do salário mínimo que crescia acima da produtividade, o que garantia uma inclusão maior no mercado de trabalho, o que garantia que a gente estivesse gerando mais empregos do que perdendo, e que essas pessoas conseguissem estar consumindo. E essa política do salário mínimo foi interrompida. Então, eu acho que tem algumas limitações, que é a questão que você trouxe mesmo antes sobre a reforma trabalhista. A destruição que tem dos direitos trabalhistas, das estruturas que a gente tinha, fazem com que seja mais difícil uma política de salário mínimo, porque você tem uma menor ligação, né? Quanto menos empregos formais você tem, menos empregos vinculados ao salário mínimo. Quanto menos benefícios você tem, menos esses benefícios estão ligados ao salário mínimo. Eu acho que a gente precisa reverter isso. Eu não sei exatamente se é o mesmo modelo que a gente tinha da carteira de trabalho ou se são outras formas que a gente vai ter, mas a gente precisa ter uma forma de garantir direitos e precisa ter uma forma de garantir que as políticas estejam vinculadas a um salário mínimo, porque isso está sob decisão de investimento, sob uma decisão de crescimento da política econômica. E que hoje ela vai na contramão disso. Mas eu acho que a nossa meta tem que ser conseguir garantir o salário mínimo que se valorize, que chegue nesse valor que você colocou aqui do Diese, né, do mínimo, que seria dos 5.000, mas eu acho que crescentemente vai atingindo isso, porque a função do salário mínimo é conseguir garantir a dignidade de vida dos trabalhadores. E o salário, ele é uma coisa que volta para a economia, né? Não é um dinheiro que é entesourado, como acontece eventualmente com o dinheiro dos bilionários. Ele é um dinheiro que circula na economia. Então, tem um estudo de um centro de pesquisas da USP desse ano que fala que a cada R$100 em políticas sociais de transferência de renda, R$106 voltam para a economia. Ou seja, se você aumentar o salário mínimo nesse tanto, você também vai estar aumentando a atividade econômica e conseguindo fazer com que ele seja autossustentável, que justamente isso vá girando. Agora, isso novamente depende de uma decisão de qual vai ser a política para o mercado de trabalho que a gente vai ter. É isso aí. E com isso, quero agradecer essa verdadeira aula que a Lígia Toneto, economista e integrante da rede Desajuste Economia Fora da Curva, nos deu aqui no Revista Brasil TVT. Lígia, muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, uma boa tarde e siga à disposição. Um abraço. Um abraço. E antes do intervalo, a gente vai ter paródia, Vota Lira. Mais um trabalho sensacional do Edu Krieger sobre, claro, o impeachment do Jair Bolsonaro. Vamos ver. Presidência tá fazendo mais estrago que o vírus pra nação. Eita deprê, e por isso dobrou de tamanho a raiva da população.
de motinha, uns gado pingado, pastão sem futuro. Sediar a Copa América é bizarro e não vai ser seguro. Lira, chega de absurdo. Ô Lira, vota deputado. Vota Lira que o Brasil tá lascado. Ô Lira, não fraqueja. Vota impeachment que o Brasil deseja. Ô Lira, vota custa nada. Vota Lira com a sua bancada. Ô Lira, então se mexa. Vota o impeachment, tira aquela besta. É isso, ficamos com mais uma paródia do Edu Krieger. Lembrando, eu adoro essa música, é Rita do Thierry, que foi parodiada, portanto, brincando, fazendo essa brincadeira com o pedido do impeachment de Jair Bolsonaro e pedindo para o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados, a quem compete eventualmente seguir uma votação de um pedido de impeachment. E com isso, Revista Brasil TVT vai por um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta, não saia daí. De volta com Revista Brasil TVT, aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. Pessoal, a CPI da Covid no Senado, que apura ações e omissões do governo Bolsonaro no combate à maior crise sanitária do Brasil, segue seus trabalhos. Para falar com a gente sobre essa questão, o Revista Brasil TVT conversa agora com o senador Randolfo Rodrigues, ele que é o vice-presidente da CPI. Boa noite, senador Randolfo Rodrigues, seja muito bem-vindo. Cosmo, prazer estar falando com você, Maria Tereza, prazer estar falando com todos da revista TVT. Prazer é todo nosso, senador. E, senador, vários depoimentos aí com mais de um mês de CPI, o que já é possível afirmar para a população brasileira no que diz respeito às ações e omissões do governo Bolsonaro frente à pandemia de Covid-19 no Brasil? Número 1, o governo federal não quis comprar a vacina. Eu vou dizer já porque isso está mais do que patente. Número 2, existia uma espécie de gabinete paralelo, atuando em paralelo ao enfrentamento, como o nome mesmo diz, gabinete paralelo, em paralelo ao enfrentamento oficial da pandemia que se dá pelo Ministério da Saúde. A este gabinete paralelo não resistiu a gestão do ministro Mandetta, não resistiu a gestão do ministro Taixe. Um foi demitido, o outro pediu demissão pela incompatibilidade com o funcionamento deste gabinete. Este gabinete se institucionalizou, baseado no negacionismo de vacina e na ode à cloroquina, na gestão do senhor Eduardo Pazuello. Esses dois aspectos, para mim, Cosmo, estão mais do que confirmados nestes 30 dias de comissão parlamentar de inquérito. Tem um terceiro e um quarto aspecto que nós temos que avançar. Terceiro, o papel das fake news no aprofundamento e no agravamento da pandemia no país. Quarto, os esquemas de corrupções, que não foram poucos, pelos indícios que temos, que indicam que esses esquemas de corrupções também levaram à negação da pandemia, ao aumento do número de mortos e, por conseguinte, também à negação às vacinas. Só para completar a informação, Cosmo, para eu não me perder aqui nos números, porque os números são muitos, olha só esse dado que eu vou passar para você. O primeiro e-mail da Pfizer oferecendo vacina foi do dia 17 de março de 2020. A Pfizer comunica que tinha estudos promissores de oferta de uma vacina. 17 de março. A esse e-mail se seguiram vários outros sem resposta. Para ser exato, 47 e-mails sem resposta. Até o dia 9 de novembro. No dia 10 de novembro, houve um restabelecimento de contato por parte do senhor Elcio Franco, ministro de Estado, aliás, secretário executivo do senhor Pazuello, no Ministério da Saúde.
De dia 10 de novembro até o dia 2 de dezembro, se seguiram mais 6,5. Então, olha aí a conta, não se perca, 53 e-mails oferecendo vacinas. 53 e-mails. Ao todo, no dia 2 de dezembro, é um e-mail desesperador do senhor Carlos Murilo, CEO da Pfizer. Em outras palavras, não vou reportar aqui a íntegra do e-mail, mas em outras palavras ele diz: pelo amor de Deus, vocês querem ou não querem vacina? E aí a essa foi suspenso o contato de novo. E aí seguiram mais outros quase 30 e-mails. Até ser fechado o negócio, foram mais de 80 e-mails. 95% destes sem respostas. O que poderia nos ter possibilitado que nós tivéssemos vacinas desde o dia 17 de dezembro. Não, aí tu vai me perguntar, aí acabou por aí? Não, não acabou. Em dezembro, uma outra farmacêutica, a Janssen, começou a oferecer vacina para o governo brasileiro. Passou todo o mês de dezembro e janeiro sem resposta sobre o oferecimento de vacina. Em janeiro, essa farmacêutica reuniu comigo e pediu que nós colocássemos numa medida provisória uma cláusula de segurança jurídica. Essa medida provisória teve uma minuta dessa medida provisória editada no dia 26 de dezembro, que constava essa cláusula de segurança jurídica. Subscrita essa minuta por Eduardo Pazuello, então ministro da Saúde, pelo chefe da AGU, pelo chefe da CGU e também pelo ministro da Justiça. Essa medida provisória, ela é assinada no dia 6 de janeiro de 2021 já, sem a cláusula de segurança jurídica. Qual a diferença da minuta que tinha cláusula para o texto final que não tinha cláusula? A assinatura de um cidadão. Qual o nome do cidadão? Jair Messias Bolsonaro. Claramente, ele não queria o dispositivo de segurança jurídica que eles alegavam que era necessário para a aquisição de vacinas. Some a isso, mas o seguinte na conta. O consórcio internacional COVAX Facility havia ofertado que o Brasil aderisse ao consórcio internacional um pacote de oferta de vacina para 50% da população. O Ministério das Relações Exteriores aceitou 20%. E no final, o Ministério da Saúde, só para dizer que não ia aceitar nada, entrou com um pacote somente de 10% de vacinas, para aquisição de vacinas. E some a isso 3 correspondentes do Instituto Butantan entre agosto e setembro, que não foi tido respostas. Dá para ver? Foi deliberado a negativa para vacinas. Agora, senador, essa negativa, né, em compra de vacina, que, como o senhor muito bem nos expôs e explanou, está restando cada vez mais comprovado, qual a relação, na avaliação do senhor, se é possível já fazer essa relação entre essa existência do tal do gabinete paralelo, que também tem ganhado cada vez mais musculatura à medida dos depoimentos, e mais, esse anúncio que o senhor fez da convocação do Osmar Terra e do Paulo Zanotto. Qual a expectativa? Primeiro, a relação, então, dessa existência do gabinete paralelo com esse movimento anti-vacina e a expectativa da convocação dessas duas figuras? Diretamente relacionadas. Eu recomendo nós atentarmos para o vídeo que foi veiculado hoje pelo jornal Metrópolis. Nesse vídeo, inclusive, não era de conhecimento da CPI, em que tem uma primeira palestra em reunião com o presidente da República do senhor Paulo Zanotto, negando vacinas. Aquela oportunidade que o senhor Paulo Zanotto estava tendo naquele momento, o CEO da Pfizer poderia ter tido. Naquela oportunidade, o senhor Paulo Zanotto está negando a aquisição e questionando a eficácia das vacinas para o enfrentamento da pandemia. Claramente questionando. Então, o gabinete paralelo atuava da seguinte forma: esquemas, eu falei esquemas, não foi? Uhum. Bote aspas, feche aspas em esquemas, é esquema mesmo. Esquemas para aquisição. Esse negócio que a hidroxicloroquina, era isso, era aquilo, negativo. Era dinheiro. Era dinheiro. Não fui claro, vou ser mais claro aqui. Corrupção, passando a mão, esquema, advocacia administrativa. Já temos prova disso na CPI. O negócio da hidroxicloroquina não tem nada assim de devoção, de teoria médica, de alternativa, coisa nenhuma disso. Coisa nenhuma. Era esquema. Esquema.
Falta só nós sabermos os personagens que ganhavam, mas que teve a advocacia administrativa do governo brasileiro, ou seja, lobby para aquisição de hidroxicloroquina teve. Então, como é que atuava o gabinete paralelo? Hidroxicloroquina para robustecer o traseiro de dinheiro para a turma e negativa para vacina. Porque uma coisa incompatibilizava a outra, né? Se tivesse vacina, não podia ter a hidroxicloroquina. E por isso que eles promoviam a hidroxicloroquina no lugar da vacina. Agora, senador Randolfo Rodrigues, o senhor trouxe um dado muito importante e grave. Você está falando de esquema, de corrupção. Envolve cifras, e muitas cifras. Ao mesmo tempo, a primeira vez que está sendo dito isso, Cosmo, a primeira vez que está sendo dito isso, em qualquer meio de comunicação, é aqui na TVT para vocês. Muito obrigada. Obrigado. Isso daqui pela primeira vez, isso daí. Hoje nós temos informações de que a história da hidroxicloroquina era esquema. Era esquema. O Ministério das Relações Exteriores fez advocacia administrativa, fez lobby para desembaraçar uma carga de hidroxicloroquina lá da Índia, em favor de uma empresa brasileira, que tem negócios com o governo. Pois é, senadora. E aí, mediante a tudo isso, nós estamos chegando a quase 500 mil vidas perdidas no país em decorrência da pandemia, que grande parte delas, se tivesse tido vacinas, poderiam ter sido evitadas. Há quase 17 milhões de brasileiros infectados pelo coronavírus, que causa a Covid-19. E o senhor trouxe esses dados aí aterrorizadores, assustadores e ao mesmo tempo que causa muita indignação. Não só a gente como trabalhador, como profissional da imprensa, mas a todos os brasileiros que tiveram um ente querido perdido nessa pandemia. E a pergunta que eu faço para o senhor agora é o seguinte: quais os próximos passos daqui para frente com essa informação que o senhor trouxe para a gente? Convocar o representante dessa empresa, já tem um requerimento para isso, pegar os dados das movimentações dessas empresas, então temos requerimentos de quebras de sigilo bancário, convocar personagens novos do chamado gabinete paralelo, o senhor Osmar Terra é um, o senhor Paulo Zanotto, que é o médico que abre aquela reunião do gabinete paralelo, é outro, e também terminar de ouvir os laboratórios. Tem requerimento já aprovado para ouvir a Janssen, por exemplo. Já ouvimos a Pfizer, vamos ouvir a Janssen agora. Senador, eu queria aproveitar... E avançarmos também para quebras de sigilos, bancário e fiscal. De todas essas figuras? Ou também, como que vai ser isso? Explica pra gente. Não, da Janssen, obviamente, não, né? Porque eles estavam ofertando vacina e estavam tendo negativa de oferta de vacina. Mas, notadamente, dessas empresas da qual o Itamaraty estava fazendo advocacia administrativa. Certo. Que tá... aliás, senador, o governo começa a se envolver em vários esquemas de advocacia administrativa. E vide o Ministério do Meio Ambiente, ministro Ricardo Salles, né? Desculpa, Maria Tereza. Imagina. Olha, se a gente aprofundar um pouco, Cosme, o governo era uma banca de lobby. O governo é uma banca de lobby. Itamaraty, Ministério do Meio Ambiente, cada vez mais os esquemas de lobby para nós restam aqui presentes em todos os momentos do governo. Tá. Então, só para ficar claro, antes da minha próxima pergunta, então a ideia é pedir justamente a quebra de sigilo dessas empresas que supostamente estiveram beneficiadas pela questão da hidroxicloroquina, é isso, né, senador? Perfeitamente. Queria aproveitar também para perguntar para o senhor sobre a participação nessa última semana da médica Luana Araújo. Qual foi a importância da participação dela? E, sobretudo, ela ter sido uma figura que entrou e não entrou, né? Aquela fala dela de nunca tive uma conversa com o governo, ficou muito esquisito. No Twitter o pessoal até falou, mas espera lá, contrataram ela pelo LinkedIn? Então eu queria saber isso do senhor. Qual que é a avaliação da importância do depoimento da Luana Araújo? Maria, o que a doutora Luana informou na CPI é que é a realidade do debate sobre o governo Bolsonaro. Nós não estamos num debate da política. O debate da política é entre socialista e liberal, entre petista e entre um militante do PSOL ou do PT e um militante dos democratas, entre um militante do MDB e do PS. Isso é política. O crivo que teve para a doutora Luana não foi político sequer.
A doutora Luana não tem uma estrela vermelha no peito, não tem nenhuma cena de militância política, não usa foice e martelo, não tem nada disso. O que foi que vetou a participação da doutora Luana no governo? É que ela defende a ciência. Então, percebe qual é o debate que nós estamos enfrentando? Entre o obscurantismo e a ciência. Entre os cavaleiros da morte e a vida. Entre o negacionismo e a vacina. Isso aí, para mim, não é esclarecedor só para a CPI. É esclarecedor do momento atual que estamos vivendo. Isso aí não é mais política, não. Isso não é mais política, não. O veto da doutora Luana foi porque ela defende a ciência. Ela defendia os fundamentos científicos para as medidas de combate à pandemia. Quais sejam testagem máxima, que o Brasil não fez, e vacina. Sempre vacina. E o tal tratamento precoce, já comprovado por mais de um ano, por parte da ciência, que não existe. Ela chegou Então, a usar... qual foi o veto, doutora? Pode falar, Pois não, senador, pois não. desculpa. Pode falar. Não, pois é, qual foi o veto da doutora Luana? Ela defende a ciência. Ela é vetada politicamente por defender a ciência. Sim, que nem brincaram, né? Ela saiu muito mais pelas qualidades, ela foi vetada muito mais pelas qualidades do que eventualmente por alguma falha técnica, né? Muito pelo contrário. E aí, sobre isso, eu queria saber, já na seara das fake news, o quanto o depoimento da Luana pode embasar também essa enxurrada de fake news que aconteceram, especialmente nos ataques à vacina. A gente teve territórios indígenas, por exemplo, aqui em São Paulo, no Pico do Jaraguá, de indígenas um pouco mais velhos que acessaram essas fake news e tiveram medo, por exemplo, de se vacinar. E houve uma necessidade dos indígenas mais jovens fazerem, inclusive, um trabalho para reverter essa questão das fake news. Então, essa é a terceira linha de investigação que nós vamos avançar na CPI. O papel das fake news para o agravamento da pandemia. Essa é a terceira linha que vamos avançar. Nesse sentido, já estamos pedindo o compartilhamento dos dados da, então, CPI das fake news e também estamos pedindo o compartilhamento de dados do inquérito de fake news que tem no Supremo Tribunal Federal. Agora, senador Randolfo Rodrigues, eu quero entrar num ponto com o senhor agora, né, que também faz parte, aí está no Senado Federal. Essa pessoa que eu vou me referir agora, o general Eduardo Pazuello, até então ex-ministro da Saúde, foi, enfim, demitido do cargo e depois participou de um ato político com o presidente Jair Bolsonaro. E aí saiu esta semana a notícia de que o Exército não vai puni-lo por conta disso, que interfere diretamente no Código de Disciplina das Forças Armadas, do Exército Brasileiro. Como que isso repercutiu no Senado? Qual a sua opinião sobre isso? Muito ruim, Cosmo. Veja, a hierarquia e a disciplina são dois pilares do funcionamento das Forças Armadas. São dois pilares que sempre foram resguardados, respeitados. Houve uma ofensa fragorosa a eles. E o que ocorre na prática é que o comandante do Exército capitulou às pressões do bolsonarismo. Eu não quero acreditar isso como posição final. Eu rogo a Deus que isso tenha sido por parte da instituição militar um recuo tático. Eu espero muito que na batalha final, em defesa da pátria, da democracia e da Constituição, o Exército Brasileiro e os comandos militares estejam ao lado do povo. Senador, sobre democracia, também queria repercutir brevemente com o senhor sobre a reunião da Anvisa que aconteceu nesta sexta-feira. Eu vi os minutos iniciais do Antônio Barra Torres, que inclusive participou como depoente da CPI e acabou também sendo alvo de bolsonaristas justamente por rebater essa questão do movimento antivacina, do negacionismo. Ele fez um discurso bastante ideológico, no sentido bom da palavra, sobre a defesa da democracia. Eu gostaria de saber como que está essa temperatura, como que o senhor tem sentido essa temperatura, porque Antônio Barra Torres, claro, tem um cargo técnico, sabemos, mas, de certa forma, também está submetido ao governo. O que você pode nos trazer desses bastidores, passado aí essas semanas da CPI? Defender a democracia não apresenta alguém como de esquerda ou de direita. Defender valores civilizatórios
não define alguém por uma posição política. Só apresenta que essa pessoa, ela defende o pacto que nos forma, que nos forjou. Defende algo básico e elementar, que é uma das maiores conquistas da sociedade brasileira dos últimos anos, que é a democracia. Só define isso. É lamentável nós estarmos em um país que hoje o debate, a gente saúda as pessoas simplesmente por terem os valores basilares da vida social. Os valores basilares da vida social. É este o drama que estamos vivendo, essa circunstância que nós vivemos. Senador Randolfo Rodrigues, nosso tempo está terminando, mas antes de acabar, eu quero fazer uma única pergunta para o senhor, na verdade, que o senhor possa fazer uma declaração para a população brasileira, aqui, nossos telespectadores da TVT, também ouvintes da Rádio Brasil Atual, dos trabalhos, o que a população brasileira pode esperar de vocês nos próximos dias aí na CPI da Covid, que apura as omissões e ações do governo Bolsonaro na pandemia. Cosmo, essa CPI surgiu, foi proposta e foi instalada quando todas as instituições que deveriam ter a função constitucional de agir fracassaram. Se o Procurador-Geral da República tivesse atuado, impedindo o agravamento da pandemia, nós não teríamos necessidade da Comissão Parlamentar de Inquérito. A audiência que essa CPI recebe é só devido a uma coisa. Os brasileiros querem saber quais foram os responsáveis por nós termos, em números de hoje, mais de 460 mil compatriotas mortos. Mais que isso, os brasileiros esperam que essa Comissão Parlamentar de Inquérito enquadre o governo brasileiro para viabilizar a vacina, aponte como uma bússola o caminho da saída da crise. E alguns resultados a CPI já se propôs e já concretizou. Veja, o presidente da República, o governo já faz campanha até com o Zé Gotinha e sua família, pelo uso de máscaras, distanciamento social. Na última quinta, o presidente da República, que fez um pronunciamento em cadeia de rádio e televisão, estava asseado, estava bem composto, até parecia que era o presidente da República mesmo, e não aquele líder de facção que faz reuniões sempre no cercadinho do Palácio do Planalto, atacando as instituições do Estado Democrático de Direito, atacando jornalistas e atacando todos que querem cumprir o papel elementar de fiscalizar as atuações do Executivo. Então, a CPI já teve resultados, mas o sucesso dela não dependerá de mim. Dependerá, em especial, do acompanhamento, da fiscalização, da pressão da sociedade, nas redes sociais, nas ruas, em todos os cantos, para que a CPI chegue a bom termo. Muito bom. E com isso, infelizmente, nosso tempo acabou, mas quero agradecer demais a participação do senador Randolfo Rodrigues, da Rede, que nos trouxe aqui esses detalhes, esses bastidores, explicações e também, sobretudo, a expectativa dos próximos capítulos da CPI da pandemia, que a gente, obviamente, vai seguir acompanhando. Senador, prazer imenso falar com o senhor aqui. Obrigada e até a próxima oportunidade. Obrigado. Um abraço, Cosmo, um abraço, Tereza, e um abraço a todos os telespectadores da TV dos Trabalhadores. Abraço. Um abraço. Pessoal, o Brasil vem registrando uma escalada de novos infectados e mortes em decorrência da Covid-19, doença causada pelo coronavírus. Especialistas apontam para a inevitabilidade de uma terceira onda, sem sequer o país ter superado a primeira e a segunda. Sobre esse assunto, nós conversamos agora com Michele Alves, que é presidenta do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Fiocruz e pesquisadora em saúde pública da Fiocruz. Boa noite, Michele Alves. Prazer falar contigo. Boa noite, Cosme. Boa noite a todos e todas que estão nos assistindo. Boa noite. Prazer é todo nosso falar contigo, Michele. E, Michele, nessa escalada, nesta onda que vem acontecendo de novos infectados, de mais mortes, a minha pergunta para você, que é presidenta aí do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Fiocruz, pesquisadora também em saúde pública, nós não estabilizamos ainda esta doença e chegamos num patamar muito alto. E agora eles começam a seguir rumo a uma terceira onda. O que fazer por tudo isso, Michele? Olha, Cosme, na verdade, como você falou, a gente praticamente nem saímos da primeira onda.
continua tendo uma liderança negacionista nesse país, que aí continua debochando da pandemia, vê falas e momentos que às vezes acompanha um pouco vamos botar, de sanidade, assim, de pensar em agir de uma forma para o enfrentamento, mas ele não consegue vestir esse personagem em defesa da vida. A CPI da pandemia está mostrando aí o que a gente já sabia de fato, mas eu acho que está escancarando cada vez mais o quanto que foi ofertado de vacinas para o país e o governo absolutamente negou. Hoje, com a bomba aí do vídeo do gabinete paralelo, né, mostra que o quanto esse movimento é um movimento negacionista e antivacina, que com certeza o governo, através desse gabinete, negou essas várias ofertas de vacina, mas isso tudo vai ser comprovado aí, eu acredito muito na CPI, e que está fazendo esse papel, mas está faltando as vacinas, está faltando isolamento social, está faltando, de fato, um governo que coloque a vida acima de tudo. Isso que está faltando nesse país, e o que a gente vê realmente é o parlamento dando resposta, os governadores dando resposta, né, alguns prefeitos dando resposta, e de fato querem aí fazer esse enfrentamento, mas a gente continua vendo o governo Bolsonaro, né, indo ao STF, tentando impedir as medidas restritivas que alguns governadores têm feito em seus estados. Então, se a gente não parar para pensar na vida, comprar mais vacinas, fazer isolamento social, investir mais nos pequenos e médios empresários, a gente não vai sair dessa situação. E fechar as fronteiras, a gente estava como epicentro do mundo. Eu vim aqui, se eu não me engano, em fevereiro, né, na minha terceira participação aqui na Rede TVT. Em fevereiro, quando eu vim aqui, a gente já estava no início da segunda onda. E era o epicentro do mundo. A gente viu o que estava acontecendo na Índia, né, com a nova variante lá. E mesmo assim, a gente não tomou nenhuma atitude para fechar as fronteiras e conter essa possibilidade da chegada dessa nova variante. E ela chegou aqui no Brasil. Estamos tentando controlá-la, né? Então, a princípio, só foram identificados casos realmente de pessoas que vieram da Índia, mas estamos nos fechando para que ela não se propague. Mas a gente não vê nenhum momento o governo federal querendo fazer este enfrentamento, somente os governadores e prefeitos. Michele, queria, ainda sobre imunização, falar um pouco contigo sobre a produção do IFA, né, que é um componente importante para a vacina 100% nacional pela Fiocruz. Estimativa de iniciar esse mês ainda, com produção de pelo menos 15 milhões de doses. A gente conversa bastante sobre investimento em ciência e tecnologia. Bom, primeiro eu queria saber qual a sua avaliação, principalmente sendo da Fiocruz, sobre essa produção e se isso não poderia ter acontecido bem antes. Maria Tereza, então, a Fiocruz, né, agora no último dia 25 de maio, completou 121 anos, né? Então a gente tem toda essa experiência em defesa da vida, essa expertise toda, né, trabalhando em prol da vida. Eu gosto muito de deixar isso bem claro, porque a instituição é uma instituição de Estado e não de governo, né, a nossa instituição. É óbvio que a gente queria muito que isso poderia ter acontecido com antecedência. Tanto que a Fiocruz, logo no início das conversas com a AstraZeneca, a gente fez um cronograma de 100 milhões de doses com a produção do IFA nacional, já a partir do segundo semestre. Mas, diante devidos também aos atrasos, né, que teve na negociação, e é uma negociação que também envolve o governo federal, a gente tem que deixar bem claro isso, isso faz com que a Fiocruz só comece a fazer a entrega da vacina produzida 100% nacional só a partir de outubro, né? Então, teve a assinatura, agora no dia 1º de junho, do acordo da Fiocruz, né, com a AstraZeneca, através da transferência tecnológica. A Fiocruz, antes disso mesmo, já tinha se preparado com toda a sua instalações, e tivemos a inspeção da Anvisa,
né, que primeiro já deu autorização para a produção do insumo farmacêutico ativo, e a gente já recebeu, no dia 2 de junho, o banco de células para começar a fazer essa produção. Isso traz uma independência muito grande na nossa produção. Então, a gente vai ter um pouco mais de autonomia nas entregas. E a gente viu aí que o Butantan ele começou muito mais as primeiras vacinas disponibilizadas para a população brasileira foi do Butantan, e a gente teve um atraso muito grande também nas entregas do IFA. Então, quando a gente conseguiu acertar isso, o Butantan começa a ter esse atraso no IFA, né? Então, a gente ainda depende muito ainda da chegada dos IFAs da China. Então, com a produção 100% nacional, isso faz com que a gente vai evitar os atrasos nas entregas. Então, você chegou e falou dos 15 milhões. Então, a partir de outubro, o cronograma que a Fiocruz apresenta é que vai ter 15 milhões de entregas mensais para o Programa Nacional de Imunização. Mas a gente ainda vai depender da negociação também da importação dos IFAs para que a gente produza mais vacinas. Porque, como eu falei, no calendário inicial era a entrega de 100 milhões de doses através do IFA nacional, mas com que todo o critério rígido que a gente tem, a gente precisa falar sobre isso, que a Anvisa, né, faz toda a inspeção e toda a autorização, a gente só vai conseguir fazer a entrega de 100 milhões ainda este ano, com a produção nacional, com a produção 100% nacional. Mas a gente vai, a Fiocruz está negociando mais 50 milhões de doses para ser produzida ainda com IFA importado da China. A gente precisa acelerar cada vez mais essa cobertura vacinal, porque a gente precisa, de fato, como a gente não tem essas medidas restritivas, né, um isolamento efetivo social da população, a gente não pode permitir que novas variantes surjam aqui no país e que nem cheguem de outros países. Então é importante a gente estar tendo uma vacinação em massa para conter o avanço do vírus. Agora, Michele, isso que você trouxe, esse dado muito importante, né, de poder avançar na vacinação, porque é a vacinação que impede, inclusive, a chegada de novas variantes e a replicação do vírus mutante em todo o Brasil. Agora, a minha pergunta é, com essa chegada dos IFAs, com a produção do próprio IFA pela Fiocruz, chegada de novos imunizantes de outros laboratórios, se somando aqui a Coronavac do Butantan de São Paulo, na tua opinião, é possível que a gente chegue no final do ano, e aí como pesquisadora de saúde pública, que a gente chegue no final do ano com a nossa população imunizada? Qual a tua avaliação sobre isso? Olha, Cosme, eu não sei se a gente vai conseguir 100% imunizá-lo, né? Porque é muito imprevisível. Como a gente depende ainda da China e a gente vê que as nossas relações diplomáticas não está facilitando nada a chegada desses insumos farmacêuticos aqui, e a gente viu agora o que está acontecendo também com o Butantan, então não tem como a gente um pouco afirmar se de fato vai chegar. Se realmente a gente tivesse assinado um contrato desde a primeira oferta da Pfizer no ano passado, com certeza a gente já teria um avanço muito grande, porque hoje a Fiocruz já entregou. Hoje eu ainda não tenho os dados ainda de hoje, porque a Fiocruz está fazendo a entrega todas as sextas-feiras. Mas até semana passada ainda fez uma entrega ainda na segunda-feira, excepcionalmente, a gente já entregou quase 48 milhões de doses ao PNI. O Butantan, né, 47 milhões, mais a chegada pelo COVAX Facility, as da Pfizer, a gente já chegou, acho que, né, um total aí de quase 100 milhões de entregas. Mas lembrando que essas vacinas são 2 doses, né? Então, para imunizar. Então, a gente teria o quê? Atingiu aí em torno de 50, vamos atingir com essas entregas em torno de 50 milhões da população. Ou seja, aproximadamente 25% da população. Mas a gente ainda precisa muito ainda avançar, né? A gente ainda depende muito dessa chegada desses IFAs, né? Então, a gente vê aí que o Butantan recebeu uma remessa, ainda não sabe quando vai chegar as próximas remessas. Isso tudo vai depender, porque é uma corrida mundial. Então, o mundo inteiro depende das vacinas. E, por enquanto, ainda a gente não tem uma vasta oferta de vacinas dessa forma. E se a gente tivesse assumido esse compromisso no ano passado, com certeza a gente já teria, né, uma cobertura vacinal muito avançada no nosso país. Então, infelizmente, hoje, por mais que eu seja extremamente otimista, Cosme, eu espero realmente que a nossa população
pelo menos uns 50% já esteja vacinado até o final do ano, a gente ainda tem uma dependência muito grande da China. E como a Maria falou, a gente precisa, de fato, ter um investimento, e eu, como pesquisadora, eu preciso falar isso, na área da ciência e tecnologia, para que a gente não fique muito dependente, né, dessa produção, tanto de IFA quanto da produção de vacinas. Nós temos cientistas incríveis aqui no nosso país, extremamente gabaritados, só que a gente precisa, de fato, de investimento. Então, antes de entrar aqui na nossa entrevista, eu vi que estavam para ter a disponibilização da vacina da Moderna, Janssen, né? Da Janssen, que é uma dose. Então, assim, os Estados Unidos investiu somente nessa vacina $1 bilhão. $1 bilhão, enquanto que no Brasil, o nosso Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, né, em 15 iniciativas que nós temos no Brasil de pesquisas na área de vacina, foram 5 milhões de reais. Então, a gente precisa, de fato, ter um investimento aqui muito forte, porque senão a gente não vai conseguir terminar com essa dependência que nós temos, principalmente com a China, a Índia, que são grandes produtores de IFA. Eu não só falo do IFA para a produção da vacina da Covid, para medicamentos, para outros insumos, para vários tipos de medicamentos e para outros insumos também, para outros tipos de vacinas também. Então, a gente tem uma dependência muito grande ainda desses dois países. Michele, a gente está com o tempo bem curto, mas eu faço questão de te perguntar sobre os resultados de Serrana, justamente por causa da cobertura vacinal. E o anúncio feito essa semana sobre a cidade de Viana, no Espírito Santo, que vai passar pela mesma experiência de vacinação em massa. Só rapidamente contar para a gente o quanto essa experiência de Serrana indica que a cobertura vacinal é importante, né? A vacinação em massa, melhor dizendo. Olha, isso aí traz dados, como a gente fala, a gente precisa de fato acreditar na ciência, e a ciência ela traz dados científicos, ela comprova isso, né? Então, a gente tem a experiência de Serrana que mostra o quanto reduziu as internações, as contaminações. Isso aí, gente, é o que vai ser ampliado para o país. Então, a Fiocruz também fez, através da vacina dela também. O Rio de Janeiro também, Maria, está com um projeto de pensar aqui numa região da Ilha de Paquetá para fazer isso. Então, já existem também outras iniciativas para, de fato, comprovar que a vacina hoje é a única forma de salvar vidas neste momento. Enquanto não há vacina para todos, da mesma todos e todos como a gente pretende, a gente precisa continuar mantendo o isolamento social. Para quem puder, a gente sabe de todas as necessidades, né? Evitar aglomerações, usar máscara, né? Que isso aí a gente precisa sempre estar falando a todo momento, a todo tempo, e fazer sempre a higienização, utilizar álcool gel, lavar as mãos. Isso é importante que a gente permaneça, isso é fundamental. E não é só aqui, a gente viu lá nos Estados Unidos que avançou demais a vacinação e que já tem em determinados locais que o uso da máscara não é obrigatório, né? Israel também avançou muito na vacinação, né? O amigo de Bolsonaro, ele não consegue nem seguir o exemplo do próprio, a pessoa que ele, raro os presidentes que ele tem alguma ligação, ele também não conseguiu. Israel é outro exemplo que também está dando do avanço da vacinação. Então, né, de abertura até, às vezes, do próprio turismo, né, e aberturas de fronteiras, com exceção, muitas das vezes, brasileiros e brasileiras estão impedidos de, muitas vezes, adentrar em determinados países, né, só se realmente comprovar que foi vacinado. Então, a vacina hoje é um momento que cura, que salva, a gente precisa acreditar na ciência e continuar entendendo que se você não quer por você, pense no coletivo, pense na sua família, nos seus amigos e de uma forma coletiva, porque a vacina, sim, vacina salva vidas. Muito obrigada, Michele Alves, presidenta do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Fiocruz e pesquisadora em saúde pública da Fiocruz, melhor dizendo, né? Misturei as duas Fiocruz aqui. Obrigada mais uma vez a sua participação e até uma próxima oportunidade, Michele. Obrigada, gente. Muito obrigada. Está à tua disposição aí, o que puder ajudar. Abraço. Abraço.
E a gente fecha esse bloco com música, com a dupla Os Alacantos. O arroz e o feijão tão caros, ainda não tomei vacina. Enquanto nos receitam vermicida, quem não morre vira a noite em claro. Os momentos de prazer tão raros, uma galera anda enlouquecida. Se a razão parece emudecida, eu vou cantando a solução, não paro. Fora genocida, cala a boca, gado. Quem defende a vida canta fora Bolsonaro. E com isso a gente vai para um breve intervalo e já volta, não sai daí. De volta com a revista Brasil TVT, aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. Pessoal, a Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória 1031 de 2021, que autoriza a privatização da Eletrobras. Agora, a MP segue para o Senado. Parlamentares da oposição, movimentos sociais e especialistas alertam para os riscos da perda da soberania energética do país, além da fragilização do sistema integrado de distribuição. Para falar sobre essa questão, o que isso implica para os brasileiros, o Revista Brasil TVT conversa agora com Carlos Alberto Alves, presidente do Sindicato dos Energéticos de São Paulo, o Sinergia CUT. Olá, Carlos Alberto, seja muito bem-vindo. Boa noite a todos, boa noite os internautas que estão nos assistindo. E é um prazer estar aqui na TVT, né? Para a gente é sempre um prazer debater temas importantes que vocês trazem e agradecer a TVT por fazer esse contraponto e levar à sociedade importantes informações sobre temas relevantes que nos afetam a sociedade no seu dia a dia. Maravilha, o prazer é todo nosso, Carlos. Carlos, agora nós temos essa notícia aí que, com a aprovação dessa MP, que já abre caminho para a privatização da Eletrobras. E a minha pergunta, Carlos, nenhum país desenvolvido do mundo abre mão de suas matrizes energéticas. O Brasil aqui faz o inverso e começa a querer privatizar a Eletrobras. O que isso implica na vida diária dos brasileiros, Carlos, a privatização da Eletrobras? A privatização da Eletrobras, ela tem um impacto direto na vida da sociedade, porque energia é um bem público, energia é um serviço público, não podemos esquecer isso, e essencial à vida. Essencial à vida na residência, essencial à vida na indústria, essencial à vida nas ruas, no transporte, nas escolas. Portanto, ao governo aqui no nosso país fazer um processo de privatização, remete a dizer, a primeira coisa, a perda da soberania. É você colocar na mão de outros e de outro país, né, de multinacionais, um setor tão estratégico para o desenvolvimento e para o fomento de desenvolvimento, que é o setor de energia. Portanto, é uma coisa na contramão do mundo, você privatizar a energia, ainda mais no momento em que nós estamos vivendo de tantas outras questões. O brasileiro vai viver o maior impacto, o maior tarifaço de suas vidas e com processo de racionamento e tudo mais intensificado por esse processo de privatização engendrado pelo governo Bolsonaro. Carlos, inclusive eu queria entrar nesse tema sobre os valores da energia, o tarifaço, como você bem mencionou. Sempre que se discute, que se entra nessa discussão da privatização, fala-se no valor. E existe também, para os que defendem a privatização, evidentemente, a gente viu isso lá no passado, quando aconteceram os apagões, na época do FHC ainda, a questão de um preconceito com a coisa pública. Então, eu vou dividir minha pergunta em dois. Primeiro,
Aqui você atribui esse preconceito com a coisa pública, que como você muito bem disse, energia é um direito, é público. E a questão das altas, como explicar essas altas? Então, aqui no Brasil tem uma outra dicotomia, né? Que você tem energia produzida através da matriz que é hídrica, portanto, é uma matriz, primeiramente, é uma energia limpa, e segundo, o custo é baixo para fazer a geração. Então, por exemplo, você constrói uma usina, você faz todo o investimento na construção de uma usina, e depois de um certo tempo desse período de concessão, dessa usina gerando, você tem essa energia paga, a sociedade já pagou essa energia, aí essa energia entra no sistema de cotas, que é você ter uma energia barata. A Eletrobras, as usinas da Eletrobras hoje gera energia em torno de 65, 70 reais o megawatt. Ao ser privatizado, a primeira coisa que os investidores, entre aspas, vão fazer vão ser acabar com essa questão da cota e vender a energia no PLD, que é o preço líquido de referência, que está em torno de 200, 250, e como nós estamos entrando num processo de escassez hídrica, essa energia pode chegar a 500, 600, 700, e já chegou, num passado bem próximo, a 800 reais. Agora, Carlos, o que chama a atenção também é que nesse pacote da privatização da Eletrobras, vem aí as termoelétricas, vem aí as eólicas, e o que chama a atenção mais ainda, como você falou nessa questão do preço da tarifa, a minha pergunta é, e para aqueles pequenos agricultores? E lá para os bolsões das pessoas que estão no campo, que precisam dessa energia para fazer a agricultura familiar? Como é que vai ficar tudo isso? Então, nós temos, não é só a questão da energia para esse pessoal, né? O que nós temos para esse pessoal também é a questão da água, porque ao você privatizar a energia, você está privatizando a água, Cosmo. Então, por exemplo, a energia para essas pessoas, os pequenos agricultores, vai ser extremamente mais cara, mais difícil, não vai existir subsídio para poder ter fomento de desenvolvimento. Eu quero abrir só um parênteses aqui para poder dizer a importância de uma empresa pública no fomento de desenvolvimento de um país. Nós temos uma usina aqui no estado de São Paulo, que ela foi por muito tempo uma das maiores usinas construída aqui no país, né, que é a Ilha Solteira, e Ilha Solteira justamente porque na montante da usina, na jusante da usina, tem uma pequena ilha que ficou lá, mesmo com enchimento, e tudo mais, com a construção da usina, e ficou morando lá várias famílias. E essas famílias só veio ter energia elétrica no governo Lula, no Luz para Todos. Ou seja, nenhuma outra empresa foi levar energia lá. E as empresas, como elas estão sendo... Quem está adquirindo empresas de energia elétrica no Brasil são rentistas, não são empresas especializadas em fazer ampliação do setor, em fazer investimento no setor para gerar energia com eficiência para a sociedade, para a indústria e tudo mais. Não, são rentistas que vêm aqui para poder... O setor de energia elétrica, ele tem deve ser entre 7º e 8º os mais rentáveis do país. Eles vêm aqui fazer investimento de dinheiro, exemplo, foi o apagão do Amapá. Então, pessoas, pequenos agricultores, vão ficar à mercê do capital estrangeiro, que vai comprar um serviço essencial e que ele vai estar excluído desse mapa de fornecimento de energia. Carlos, e sobre a questão de um possível novo apagão, da crise energética, inclusive o presidente Jair Bolsonaro, mais uma vez, como outros já fizeram no passado, culpou o clima, né? Culpou, enfim, a questão climática para essa situação. A minha pergunta é, existe esse risco e o quanto essa declaração do Bolsonaro faz sentido ou não, enfim, já que você é um especialista na área? Então, Maria, primeiro, esse governo ele tem uma característica de culpar alguém os erros cometidos pela sua gestão. É uma característica, entre tantas características
ruins desse governo, uma delas é essa. Na verdade, veja bem, se a própria agência reguladora, a ANEEL, já soltou o comitê de monitoramento, já soltou um alerta para 5 estados na questão de racionamento de água nos reservatórios das grandes usinas. Então, com certeza nós podemos ter, se não for agora em 2021, que é bem possível, será em 2022. Veja bem, Maria, o que nós estamos vivendo hoje nós estamos no início do período de estiagem, que começa em maio e termina em outubro. Nós estamos com os níveis mais baixos das últimas décadas. Nós estamos iniciando um período de estiagem com os níveis mais baixos existente aí nas últimas medições. E nós vamos ter que fazer uma opção para o país não crescer, porque se crescer não vai ter energia para tocar a indústria, para tocar o comércio, né? E sem contar do tarifaço, né? Que eu gostaria de poder falar um pouco sobre isso também, que as pessoas, além de não ter energia para poder tocar os seus negócios, para chegar nas suas casas, tomar o seu banho quentinho e tudo mais, nós vamos viver um tarifaço. Então nós vamos estar caminhando para voltar à época da lamparina, do retrô, né? A lamparina e no caso do gás canalizado, por exemplo, aqui em São Paulo já subiu 40%, né? Lembrando que ele também é um insumo para poder fazer geração de energia. Pois é, justamente você falou do gás também, porque se produz e tem que ter investimento para trazer esse gás, né? Não é o que nós vemos aí, e nem sinalização para fazer mais investimento, né, por conta do governo federal. Mas, Carlos, tem uma outra questão que estava em Brasília e bastidores sobre essa questão da venda, da privatização da Eletrobras, né, dos recursos e para onde esses recursos seriam destinados. E aí, o governo federal, uma vez vendendo, não vai pegar esse dinheiro para capitalizar e investir. Vai destinar esse dinheiro, sabe-se lá Deus, para onde? Como vocês estão trabalhando para barrar isso e as negociações que agora vão para o Senado Federal, né? E como que o Sinergia está trabalhando para envolver e chegar essa discussão até a sociedade civil? Primeiro, o governo, o Cosmo, está dizendo o seguinte, olha, vamos vender a Petrobras? Eu queria abrir um parênteses aqui, Cosmo, para dizer o seguinte, todas as vezes que o PSDB, quando vendeu o setor elétrico aqui em São Paulo, no final da década de 90, eu lembro de uma propaganda que tinha uma pessoa saindo da Bolsa de Valores, da B3, e a propaganda dizia o seguinte, olha, a venda do setor elétrico aqui em São Paulo vai permitir que você também passe a ser dono desta empresa. Portanto, você será dono dessa empresa e o dinheiro arrecadado com a venda dessa empresa, nós vamos investir em educação, em saúde, em transporte, e nada disso foi feito, só olhar para a educação, olhar para o transporte, olhar para a saúde, aqui em São Paulo, o que foi feito. Então, na questão da Eletrobras, o que está acontecendo? Ele está com o mesmo argumento, olha, vamos botar esse dinheiro na CDE, né, e a CDE vai distribuir esse dinheiro no sentido de mitigar os próximos reajustes de energia elétrica. Não é verdadeiro. Não é verdadeiro porque o que nós estamos vendo no Brasil no último período, Cosmo? Estamos vendo o seguinte, primeiro, os consumidores de energia elétrica entraram em 91 pagando a conta Covid, que são aproximadamente 16 bilhões de reais. Essa é a primeira coisa. Segundo, em cima dessa conta Covid está vindo o reajuste de energia periódico, que está em torno, só para dar um exemplo, Energisa, que é uma das distribuidoras aqui, que opera no país inteiro, mas opera aqui no interior do estado de São Paulo, ela teve um reajuste de 11,25, só para a gente juntando. Aí nós tivemos o reajuste da bandeira. Olha só que coisa maluca que fizeram. Nós temos 3 bandeiras. A verde é quando os reservatórios estão ok, a amarela é quando os reservatórios dão sinais que não está legal, e a vermelha 1 e 2 é quando nós estamos com estiagem. Eles reajustaram a estiagem em 21% aproximadamente e reduziram a amarela, porque nós só vamos voltar na amarela o ano que vem se chover. Então nós vamos ter reajuste da conta Covid, nós vamos ter reajuste periódico que está nos contratos de concessão, nós vamos ter reajuste
das bandeiras, e se houver a privatização da Eletrobras, nós teremos mais aí em torno aí, os próprios órgãos do governo estão dizendo em torno de 15%. Como que nós estamos fazendo para poder envolver a sociedade? Nós estamos, porque esse projeto ele tramitou na Câmara e está tramitando no Senado em condições totalmente diferentes do normal, sem nenhum debate, sem debate com a sociedade, ou seja, está sendo passado um tratoraço na discussão do processo e num debate tão importante para a sociedade. Nós criamos vários canais de interlocução com a sociedade, redes sociais e mobilizações, e estamos envolvendo vários deputados, vários senadores, várias instituições, especialistas, estudiosos do setor, entidade de defesa do consumidor nesse processo. Então, nós estamos com uma mobilização muito grande. Nós temos uma página, Salve Energia, que é uma página que a gente pede para as pessoas entrarem lá, se informarem o que é a Eletropaulo, a Eletrobras, o que faz a Eletrobras, qual a importância da Eletrobras e todos os processos que nós temos efetivamente de mobilização da sociedade em torno da Eletrobras. Nós não estamos fazendo uma luta corporativa ao defender a Eletrobras pública. Não, nós estamos fazendo uma luta de soberania do país e uma luta de sociedade, principalmente aqueles que mais precisam. Porque eu citei aqui a Eletropaulo para dar um exemplo, só para dar um exemplo. Se a energia acabar em Alphaville, em São Paulo, um bairro de classe média alta em São Paulo, ela será restabelecida imediatamente. Se a energia acabar em Heliópolis, por exemplo, ela vai ser restabelecida quando der. Vai passar a noite, parte do dia. Não porque o funcionário não quer fazer isso, é porque não é prioridade de quem está controlando as empresas que moram fora do país, está só esperando a renda dessas empresas, portanto, não tem nenhum compromisso com a sociedade. Exemplo, o apagão do Amapá. Quando teve o apagão do Amapá, foi procurar os controladores da empresa, no Amapá mesmo, onde estava instalado a empresa, não tinha um responsável pela empresa. Não tinha um responsável pela empresa. Isso é um descaso com os brasileiros, né? Então, nós não podemos permitir que a privatização da Eletrobras aconteça. Carlos, esse episódio do Amapá é bem importante. Lá a administração era mista ou era privada? A administração da subestação é privada. Ah, privada. Tá. Então, justamente incorre exatamente nesse cenário que você mencionou, né? Sim, porque eles não têm nenhum compromisso, né, Maria, com o país, com a eficiência do serviço prestado, né, com os níveis de regularidade do fornecimento de energia, e não trata a energia como bem público, trata a energia como uma commodity. Aí é difícil para a sociedade. E sempre mais difícil para quem mais precisa. Para o São Antônio da padaria, para a dona Antônia que faz, sei lá, o quitude, o dono do restaurante, né? E as pessoas que estão em casa. Muito obrigada por mais uma vez estar aqui com a gente no Revista Brasil TVT e até uma próxima oportunidade. Olá, pessoal da Revista Brasil TVT, salve, salve! Estamos aqui na quarentena com mais de 290 programas, ouvindo artistas de todas as áreas. Nós também estamos acompanhando as alternativas de trabalho nesses tempos de pandemia, as lives, os lançamentos e, principalmente, as ações sociais de solidariedade. No programa de hoje, nós vamos receber a cantora, compositora, guitarrista, atriz e diretora musical baiana Jadsa. Depois de 2 EPs, Godê em 2015 e Taxidermia Volume 1 em 2020, ela está lançando seu primeiro álbum, Olho de Vidro, com a produção de João Meirelles do Baiana System. Um papo sobre solidariedade, influências musicais e sonoridades. O programa Colibri na Quarentena, você sabe, vai para o ar de segunda a sexta, ao meio-dia, na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM São Paulo. E também no YouTube da TVT. Um abração a todos e roda Jadsa! Você está pensando em fazer algum tema assim? Eu sei que é chato isso, né? Mas sobre esse momento que a gente está passando, nós todos, esses papos que a gente está tendo aqui, você acha que isso é interessante como composição ou não te agrada falar desse momento? Não tem como fugir, né? O Taxidermia, o volume 1, eu falo muito sobre isso. E o outro volume, que está para chegar agora... Que será o 2, supostamente? Que será o 2, supostamente. Eu falo muito sobre o interior mesmo, né? Da preservação e conservação do interior.
da cabeça sã, sabe? Do corpo, que não importa muito sua cor, sua religião, é o que você, enfim, o que você preserva dentro de você, né? O que você coloca para fora, assim, também. Então, eu continuo compondo, assim, sobre essa temática da pandemia, do vírus, de algo incontrolável, que derruba a gente, mas que também faz a gente crescer, né? E potencializa de uma certa maneira. Você acha que as pessoas estão depois da pandemia, quando acontecer isso, né? Espero que em breve, as pessoas vão ficar mais solidárias, vão continuar sendo do jeito que sempre foram? Porque a gente acha sempre que a pandemia deixou as pessoas mais solidárias, mais humanas, mais, enfim, né? Umas ajudando as outras. E tem gente que acha que não vai acontecer nada disso, vai voltar ao normal sentido, que as pessoas são do jeito que são, continuarão a ser assim. Como é que você entende essa questão, né, esse momento assim, de as pessoas estão mais solidárias, vão continuar ou quem não vai continuar não sendo? Assim, pegando o parâmetro da minha cidade, que é aqui em Salvador, a galera é muito solidária, né? É mão amiga mesmo. Esses dias eu estava andando na rua, assim, né, correndo na rua, e aí uma moça, ela viu o ônibus dela, ela começou a correr atrás do ônibus, e aí o ônibus parou na frente assim, uma pessoa entrou e ela correndo atrás, tipo, para pegar o ônibus, e aí quando ela chegou pertinho, o ônibus saiu, assim. Aí o outro cara do outro lado, que estava dirigindo o ônibus, gritou para ele, motor, para aí, não sei o quê, olha ela aqui, sabe? Deu essa atenção, assim. Que aqui o ônibus para passar novamente demora uns 40 minutos. É demorado, o transporte público aqui em Salvador é complicado. Então, isso para mim foi maior, sabe? Eu acredito que a gente vai crescendo. O cara que estava fora do ônibus que chamou a atenção do motorista para ele parar. O cara que estava dirigindo o outro ônibus que estava vindo contra. Ah, que legal. Bacana. Viu ela correndo e falou, motor, para aí, não sei o quê. Deu uma atenção a isso, assim, né? Eu valorizo muito isso e acredito que a gente vai observando também o que está acontecendo, o que é que a gente precisa fazer para poder crescer, cara. Não tem como, a gente é feito de necessidade, sabe? Não tem como uma pessoa está precisando de R$5, você ter R$5 aqui parado, você não está precisando agora e não dá para a pessoa, como é que a gente, né? Como é que a gente cresce com isso, sabe? Então não tem como. A gente vai ter que mudar. Ou muda ou não. Eu entendi a sua posição. Eu vou pintar o mar no fundo do seu olho. De lá refletirão mil tons rebatidos no oco. Depois da água a alegria suaviza seu rosto. E eu querendo tomar banho de praia. Eu vou pintar o mar no fundo do seu olho. De lá refletirão mil tons rebatidos no oco. Depois da água a alegria suaviza seu rosto. E eu quero